TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Relatório nosso de cada dia. Sempre com ele, o nosso Gabriel Brondi, já está aqui posicionado. Boa tarde, Brondi, tudo bem? Boa tarde, Vini, tudo bem, Gui? Tudo bem, ouvinte da TC Rádio? Tudo ótimo. Brondi, hoje você vai trazer aqui pra gente um relatório, mais uma vez, do BTG Pactual, certo? Exatamente, Vini, é um relatório do BTG Pactual, né, que reitera a compra aí para as empresas atreladas a commodities, né? A gente tem várias aqui na Bolsa, Gerdau, Uzi Minas, Vale, então... O que é que o BTG Pactual está vendo para o futuro? Está vendo que essa onda de Covid-19 na China vai passar, vai haver uma reabertura econômica da China. A gente sabe como é dependente, né, essas empresas atreladas a commodity, a economia chinesa. Então, o que é que o BTG Pactual espera? Que haja uma reabertura da China gradual, né, desses lockdowns que está havendo lá, e com isso, um aquecimento aí nesse mercado de commodities. O BTG Pactual, inclusive, cita que não entende porque o mercado ele foi tão avesso ao risco nas últimas semanas com esses papéis, né, porque ninguém sabe ao certo o que acontece na China, então o mercado ele reage somente às notícias, mas o que a gente está vendo, Vini, ali na Mover, principalmente acompanhando as notícias, os relatórios, é que o mercado ele também está esperando um arrefecimento do PIB global, do PIB global, né? Então, isso faz com que o mercado também espere uma economia chinesa mais fraca. E não é só o Covid-19 que tá pegando, também está pegando a questão do aumento de juros em todas as economias, né? Na maioria das economias, nas economias mais importantes do mundo. Isso faz com que o mercado também esteja prevendo uma estagflação, que é uma inflação guiada também, uma inflação mais forte, né, guiada por uma recessão econômica. Então isso faz com que o mercado também preveja, né, esteja precificando, batendo nesses papéis. Inclusive hoje o IMAT é um destaque negativo no Ibovespa. Vale está, né? derretendo. Vale derretendo, porque o mercado também está esperando uma estagflação. Não só a Covid-19 na China está afetando os papéis, como também uma estagflação mundial, né? Uma estagflação nas maiores economias do mundo. Isso faz com que o mercado preveja menos pedidos, né, para as empresas atreladas a commodities, então menos pedidos da China, por exemplo, porque a China influencia bastante. Um aumento de infraestrutura na China, por exemplo, um investimento de infraestrutura na China causa um aumento nesses papéis. Por quê? Porque a demanda por aço da China é maior. Mas nesse momento, né, o mercado ele bate bastante nessas empresas, mas o BTG Pactual espera uma melhora da economia chinesa no segundo semestre, e o top pick do BTG Pactual, né, nesse setor de empresas atreladas a commodities que eu digo, é a Vale. Então é essa que a gente vai analisar aqui graficamente, e o Brondi hoje fez algo legal aqui, porque a gente vai analisar os ADRs da Vale, portanto, os recibos que são negociados lá nos Estados Unidos, e também a ação ordinária da empresa, certo, Brondi? Exato, eu trouxe, né, porque legal. Muita gente não entende, às vezes quando a gente traz um ADR, às vezes a pessoa olha, pô, não vale, eu não vou comprar ADR, eu tô com papel ordinário da empresa aqui no Brasil. Porém, Vini, o gráfico é bem parecido, né, e é isso que eu vou mostrar aqui hoje. Que legal, a gente começa pelo gráfico do ADR, né? Isso, começando pelo gráfico da ADR, que foi o que o BTG Pactual deu um alvo para. Então a gente vê que o BTG Pactual prevê um alvo aí de $25 para a ADR da Vale nesse ano. É um alvo elevado, né, em relação aos preços que a ADR está sendo negociada hoje. Da última vez que eu olhei, estava sendo negociada a mais ou menos $17. Mas pelo gráfico, né, Vini? Pelo gráfico semanal que eu sempre trago aqui, a gente vê que existem resistências importantes para o papel nos $21 e nos $23. Então, para o papel chegar nesse patamar dos 25, ele tem que romper essas regiões. É certo que o papel ele vem em uma tendência de alta desde novembro de 2021, mas nas últimas semanas vem sido afetado aí, né, por essa maior eclosão da Covid-19 na China, né? Esses noticiários daí de maiores fechamentos na China. Nessa semana, principalmente, né, ele está sendo bastante afetado. Acredito que também por essa revisão do PIB da OCDE, né? A OCDE revisou para baixo o PIB mundial, então isso está afetando todo o setor. Mas o papel ele vem uma tendência secundária de queda, sim.
Na verdade, secundária, né? Desde abril ali, meados de abril até hoje, a gente vê que tem uma inclinação para baixo. Nas últimas semanas até foi mais positivo, mas um repique, né? Dessa queda que teve aí desde o início de abril até meados de maio. Mas, pelo que eu vou mostrar no próximo gráfico, a gente vê também que os papéis ordinários da Vale tá bem parecido, né? Só muda aí a figura dos preços. Os preços são diferentes, logicamente. Já tá na tela, é esse aqui, né? É esse aí. Você nem reparou, né? Então, igual. porque o gráfico é o mesmo. Claro que vai mudar porque o papel ordinário da Vale é negociado aqui na Bolsa Brasileira em real. O ADR, aquele preço-alvo que você estava olhando, era em dólar. Exato. Mas o gráfico é muito parecido mesmo, hein, Bruno? Exato. É uma resistência nos 102,50 e outra ali nos R$98, né? O papel agora está sendo negociado a 84,64. Novamente, né, a gente vê que existe uma tendência de alta no papel desde novembro, mas tem aí essa tendência secundária, essa tendência terciária de queda aí nas últimas semanas. Então, o que é que a gente pode esperar? A gente pode esperar o que é que o BTG Pactual falou, né? Uhum. Que o papel ele é bastante atrelado, né? Esse setor é bastante atrelado à China. Então, notícias da China podem afetar esses papéis atrelados a commodities. Tanto CSN, Vale, Gerdau, são papéis atrelados a commodities e que está muito ligado ao noticiário chinês. No próximo gráfico, eu trago aí uns indicadores, né? Eu tentei colocar as médias móveis, Vini, mas ficou daquele jeito, né? As médias móveis se cruzando. Sem dar tanta informação para o investidor. Então eu resolvi colocar aí as bandas de Bollinger. E nas bandas de Bollinger a gente percebe, né, que o gráfico, ele recentemente, nessa semana exatamente, onde eu coloquei uma setinha branca aí. No canto no canto direito da sua tela. Isso, olha pro canto direito. No canto direito da sua tela a gente vê uma setinha branca, né? O gráfico nesse momento, ele testa ali, né, a região onde tem uma média móvel de 20 períodos, né, da banda de Bollinger, que está nos 17,91. $17,91, né? Então, Vini, o que é que a gente pode tirar de conclusão disso? A gente viu que o papel ele conseguiu romper essa média móvel nas últimas 2 semanas, né? Rompeu, mas parece que não está conseguindo resistir a ela, não está conseguindo resistir na banda superior. Então, o que é que a gente pode ter? A gente pode ter uma semana fechando abaixo dessa média. Tá. Então, aí seria... Que é onde está a setinha. Isso, onde está a setinha. Aí seria um cenário mais... o que é que o analista técnico tiraria de conclusão? É que o papel ele pode sim testar essa banda inferior, ou seja, testar ali essa região próxima dessa linha amarela 14, que eu tracei. 14,67 mais ou menos? Acho que nem isso, porque existe uma tendência de alta ali, né? Na linha amarela. Então, acredito que o papel ele buscaria ali essa tendência de alta, né? 16,50 mais ou menos. Testar essa tendência novamente. Porém, Vini, se o papel ele dá uma puxada daqui para amanhã, o que parece bastante difícil, né? Por esse cenário macro que o mercado está precificando, um cenário mais difícil, macroeconômico. Se o papel ele fechar acima dessa média móvel, aí a gente pode ver, sim, uma busca, né, do papel nas próximas semanas para a região dos $21. Mas, como eu disse, né, o papel ele vem de 4 semanas de alta, conseguiu superar essa média móvel, mas agora está rompendo novamente a média móvel de cima para baixo. Então, a visão, né, que o analista técnico teria é: vamos esperar ou operar mais vendido nesse papel, né? Porque provavelmente o papel ele deve testar novamente aí essa tendência de alta, nessa linha de tendência de alta que eu demarquei em amarelo, né? Que está por volta ali dos $16,50, $16. Bem explicado aqui pelo Brond. E lembrando, né, para quem tá chegando agora aqui, tá se conectando com a gente, participando do programa, que isso tá longe de ser uma recomendação de maneira nenhuma. Tudo que o Brond fala aqui tem um aspecto educacional para que você que tá aí do outro lado do fone de ouvido, investidor e investidora, decida se quer investir em ADR, se quer investir nos papéis ordinários, se não quer investir em Vale, se não tá nem aí para as commodities, mas para que você tenha as melhores informações para tomar suas decisões de investimento. Então o âmbito aqui sempre é educacional, certo, Brond? Exatamente, Vini. Sempre educacional, né? Mostrando aqui um pouco da análise técnica, né? O mercado que também está bastante acostumado aí com análise fundamentalista, análise de números pelos bancos, né? A gente traz aqui um pouco também da análise técnica, como um investidor técnico também aplica suas técnicas, né? Então, por esse gráfico a gente vê que o papel está sim uma tendência mais altista desde novembro de 2021, mas que o investidor deve ficar ligado principalmente ao noticiário chinês, né?
É um noticiário chinês que vem aí derrubando os papéis nas últimas semanas, né? Certo que o papel ele subiu 4 semanas seguidas, mas visto de um longo prazo, ali meados no início de abril, a gente vê que o papel ele caiu bastante. Então, o que o BTG Pactual diz é que ele aposta nas commodities. No segundo semestre, as commodities a economia chinesa deve voltar a reabrir fortemente, as commodities devem também seguir esse movimento de alta, né, por conta dessa reabertura chinesa, e os papéis atrelados a commodities devem subir de acordo com o BTG Pactual. Aí, obrigado, Bronde, pelas informações. Pra gente fechar, tem o último gráfico aqui, Exato. que você é o gráfico semanal da Vale ADR, certo, Bronde? Isso, eu trago aí um gráfico semanal, esse aí na verdade é uma performance, né? Sim. É a performance dos ativos, né? É verdade, aquele gráfico já tradicional aqui pra gente encerrar, né? Isso, é a performance dos ativos da Vale, do Ibov e da CSN no ano de 2022. Então, pelo gráfico a gente vê que, pode ver que o movimento da Vale e da CSN é bastante parecido, só muda a performance. E aí, só para deixar claro aqui para nossa audiência, ó, Vale é essa linha que tá aqui em laranja, né? Isso. Se você olhar de baixo para cima é a primeira. Exato. CSN, se você olhar de baixo para cima é a terceira em azul, certo? Exato. Então olha aí como que o gráfico realmente é parecido. Você falou bem, né, Bronde? Os valores mudam aqui, mas o desenho do gráfico é bem semelhante, né? Exatamente, o desenho do gráfico é bastante parecido, né? A performance muda, mas o desenho do gráfico é bastante parecido porque as duas empresas elas estão bastante atreladas ao cenário chinês, ao noticiário chinês. E também ao noticiário também sobre a economia mundial, né? Então as duas empresas elas andam muito parecidas, pode ver que ali, ó, no dia, por exemplo, em maio, pode ver aí o desenho, se você marcar aí na tela, tem ali embaixo o MEI, por exemplo. Uhum. Pegar a partir dali, pode ver que o movimento, né, é igual, a performance é praticamente parecida. Porque o noticiário chinês começou a fazer bastante preço nesses papéis, e os papéis atrelados a commodities, mesmo sendo a Vale atrelada bastante ao minério e a CSN sendo uma siderúrgica, né, a gente vê que as duas andam praticamente bem parecidas. Então, o Ibov sobe 3,53% no ano, a CSN cai 15% e a Vale sobe 24%. Então, é bastante importante, né, o investidor ficar ligado a esse noticiário, principalmente da China, porque impacta bastante nesses papéis todos os dias, Vini. Aí, muito legal aqui, ó, o nosso Gabriel Bronde falando pra gente hoje sobre empresas do setor de commodities ligadas ao minério de ferro, com destaque pro ADR da Vale e também pro papel ordinário da companhia negociado aqui na Bolsa Brasileira. Ó, o Alan Gomes de Campinas diz o seguinte: Bronde manja muito nos gráficos. Bronde, se der, manda um gráfico aí de Magazine Luiza na próxima. Abraços. Posso Pedidos mandar. de clientes, de ouvintes aqui da TC Rádio, são ordens, hein, Bronte? O que você acha? Rola fazer Magazine Luiza? Amanhã eu trago. Aí, pronto, então. Então, Trago mesmo se não tiver relatório amanhã sobre Magazine Luiza, a gente pode ver algum anterior Sim. para tomar como base, mas a gente traz aqui pro Alan Gomes, para toda a nossa audiência que gosta de Magazine Luiza. Ó, o Ronin tá aqui, ó, aí perguntando pro Alan, tá comprado ou quer comprar, Alan Gomes? A galera já começa a conversar aqui. Então vamos de Magazine Luiza amanhã? Vamos de Magazine Luiza, trago sim. Inclusive, né, depois dessa do Márcio, né, o Márcio indicando compra aqui, dá até pra repensar, né? Você viu o Marcião aí? O Marcião aí sim, né? O cara é certificado, analista, o Marcião pode indicar a compra dele. Aliás, faz isso aqui no TC, né? Isso. Trabalha com isso. Quem acompanha o Marcião, ele faz compra e venda. Ensina as pessoas a operarem no mercado financeiro. É muito legal. Um trabalho parecido com o que o Sérgio Sanita faz também. Mas aqui no nosso glorioso almoço de negócios e na Mover, aí como nós não somos analistas de mercado, o teor sempre é esse aspecto educacional. Só Aliás, estuda. por falar em educacional, você já foi professor disso, né, Bronte? Sim, analista técnico, né? Eu ensinei análise técnica para alguns alunos da universidade, fora da universidade também, mas sempre em caráter educativo. Aí, Bronte, então é na base da educação que a gente vai falar amanhã aqui de Magazine Luiza, Boa, fechou? Trago sim. Obrigado, Alan Gomes, aí pelo elogio, né? Para isso que a gente trabalha aqui todos os dias, para levar informação de qualidade aí pro investidor que tá em casa. Aê, Gabriel Bronde, tamo junto, um abraço e até amanhã com o Magazine Luiza no radar, hein, Bronde? Boa, obrigado Vini, obrigado Gui, obrigado ouvintes da TC Rádio. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.